vocês. Eu já comecei esse ano de 2025 já fazendo a minha primeira leitura do desafio de 12 livros para 2025. E a opção que eu escolhi para o mês de janeiro foi o Farejando o Amor, da Lana Ferguson, lançado aqui no Brasil pela editora Globo Livros. Eu fui ler esse livro aqui porque ele basicamente é um romance com fantasia, com lobisomens. No ano passado eu li duas histórias incríveis que se encaixam nesse padrão, que foi o Noiva, da Ellie Haswood, e a série Green Creek, do TJ Klune. Só que assim, tanto Green Creek quanto Noiva, eles são muito mais romance sobrenatural, eles são muito mais uma fantasia urbana, de fato, do que o Farejando Amor. O Farejando Amor realmente ele é um romance contemporâneo, onde por um acaso os personagens protagonistas vivem nessa sociedade e eles mesmos são metamorfos. Enfim, aqui tanto a Mackenzie quanto o Noah, que eles são médicos, eles trabalham nesse grande hospital, são metamorfos, eles vivem nessa sociedade onde ser metamorfo é muito naturalizado, e o que parece ser mais comum nessa sociedade aqui são os metamorfos se transformarem em lobos, né? Eles meio que seguem as leis lupinas, por assim dizer. Então, tem pessoas que são metamorfos e têm, né, o DNA de alfa, tem pessoas que têm o DNA de ômega. No contexto aqui de Farejando Amor, se eu não me engano, ômegas só podem ser mulheres e alfas só podem ser homens, mas nem todo metamorfo homem e nem toda metamorfa mulher é uma ômega ou um alfa. No caso aqui, do casal protagonista, a Mackenzie e o Noah, ele vai ser um alfa e ela vai ser um ômega. E existe todo um contexto de preconceito ali em cima de ser um alfa e de ser uma ômega. As ômegas, elas são vistas meio como lobas fáceis, entre muitas aspas, sexuais, etc e tal. E os ômegas sofrem muito preconceito porque as pessoas consideram ômegas muito violentos. Isso de fato é um preconceito social que eles precisam enfrentar, tanto que no começo da história o Noah, ele vai estar sendo investigado pela diretoria do hospital porque eles não sabiam que ele era um alfa, né? E eles acabaram de descobrir por meio de uma denúncia que ele é um alfa, e ele tá com medo dele ser suspenso, dele ter alguma advertência e tal. Só que aí, quando a Mackenzie vai chegar pra ele por conta da avó dela, porque a avó dela quer que ela se case e que ela tem muitas questões com relação a relacionamentos por conta do relacionamento dos pais dela, ela não quer conhecer ninguém, as pessoas que a avó dela sugere são pessoas esquisitíssimas e ela quer fugir disso da avó dela, então ela meio que vai pedir pro Noah ajudar ela a fingir ser o namorado dela, e isso vai cair como se fosse providencial na vida do Noah, porque ele precisa, de fato, apresentar para a direção do hospital que ele é um alfa que tem uma parceira. E quando um alfa tem uma parceira, eles são vistos como muito mais domesticados do que um alfa solteiro. Por isso que eles vão acabar fazendo esse acordo, né, de relacionamento falso, porque o Noah ele vai precisar convencer a direção, a Mackenzie vai precisar convencer a avó dela. E esse basicamente é o ponto de partida da história de Farejando Amor. Eles vão entrar nesse namoro falso, mas é claro que, como qualquer romance que se preze, vai mostrar que eles vão se apaixonar de verdade, né? Até porque existe toda essa coisa dela ser ômega e dele ser alfa, e ômegas e alfas podem meio que conter um clique de, né, criar uma conexão muito forte entre eles, e vai surgir essa conexão muito forte entre eles, é claro. Foi uma leitura muito gostosa, muito fluida. Ele tem 350 páginas, mais ou menos. Isso. Ele tem mais ou menos 350 páginas e eu li basicamente assim, no final de semana, praticamente. Ele vai ser narrado tanto pela Mackenzie quanto pelo Noah. E assim, essa é uma história para quem procura um romance bem simples, bem água com açúcar, bem temperado. Quem procura romance com smut, como, né, a rede da dancinha apelidou, vai encontrar isso em Farejando Amor. O foco, de fato, vai ser o romance entre o casal, tanto que assim, as cenas deles transformados em lobisomens, em lobos no caso, não dura mais do que 2 ou 3 capítulos, no máximo vai acontecer aqui na metade da história, praticamente. Mas assim, a Lana Ferguson vai trazer para sua história o famoso nó, né? Se você leu O Noivo vai saber do que eu estou falando, que nó é esse. Vai falar sobre cio, porque tem toda a questão de cio, porque sim,
lobas fêmeas. Elas entram em cio, então tem todo um período de cio, etc e tal aqui, que vai ser um problema para Mackenzie, que ela vai precisar da ajuda do Noah, é claro. Mas a sua maioria, eles passam muito mais tempo como humanos do que de fato como lobos. Realmente, eles como lobos é um mínimo, assim. Mas foi uma leitura muito fluida, foi uma leitura muito gostosa, foi ótimo começar o Desafio dos Livros já lendo uma história super divertida, super farofada, com toda certeza super farofada. É um livro para você que não quer dor de cabeça, que não quer se estressar com personagens, que não quer nenhuma reviravolta que te irrite, sabe? É realmente um romance gostosinho de acompanhar, vai ter suas reviravoltas, vai ter os seus vilões, por assim dizer, que eles vão precisar enfrentar, mas são vilões muito mais humanos, por assim dizer, do que os vilões que os personagens de Noiva e de Green Creek precisam enfrentar, né? São vilões de níveis de histórias de romance mesmo. Enfim, eu gostei. Eu dei 4,5 estrelas, no que eu arredondo para 5 estrelas. É claro, é uma história muito gostosinha, uma farofa muito boa para ser lida, e eu finalmente li a minha primeira leitura do Desafio dos Livros para 2025.